tardes, damas jóvenes. Boa tarde às damas, aos jovens Trabajando e adultos, y colaborando trabalhando en el gran e equipo colaborando de Dios. na grande equipe de Para mí una Deus. bendición grande estar con ustedes en esta ocasión Para mim, para compartir unos é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilharmos alguns momentos de companheirismo correspondientes em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo Quiero final. enviar un saludo al misionero Dr. Miguel Bermúdez Marín, que se encuentra ya en Guatemala, Quero enviar uma saudação ao missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, final, que se encontra na igreja A Trombeta Final, lá na Venezuela. reverendo Que Deus te abençoe, Miguel. Também a ti, reverendo y demás Esteban ministros allá Colom, reunidos, demais ministros reunidos reunidos, e a todos os irmãos reunidos lá. jóvenes y adultos, Damas, jovens e adultos trabalhando y colaborando e en el gran equipo. na grande equipe de Deus. Para esta ocasión, leemos Para esta ocasião, en 1 de Corintios, leiamos na primeira carta aos Coríntios, versos 5 al no 14, capítulo 3, versículos 5 ao 17, que pues es onde São Paulo nos diz: y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais y crestes, eso según lo que a cada uno e conforme o que o Senhor deu a cada um, Señor. Yo planté, eu plantei, Apolo regó, Apolo regou, pero el crecimiento mas lo ha dado Deus deu Dios. o crescimento. Así que ni él es Por isso, así que ni el que planta es nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, que da, mas Deus que dá o crescimento. y el que planta y el que riega, Ora, o que planta e o que rega são um, una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. nosotros somos colaboradores de Porque Dios, nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. conforme a la gracia que Dios me ha sido, Segundo a graça de Deus que me foi dada, Dios que me ha sido dada, yo como perito como arquitecto, sábio arquiteto, eu pus o fundamento, y otro edifica en sí, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre nadie ele. puede poner otro fundamento Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, el cual es o qual Jesucristo. é Jesus Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, obra de cada uno madeira, feno, palha, manifiesta, a obra de cada um se manifestará. pues Na verdade, o dia a declarará, fuego será porque pelo fogo será descoberta, fuego será, e o fogo provará y la obra de cada uno qual seja el fuego a obra de cada y um. para revanecer la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Aunque sí, Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. no sabéis que sois Não sabeis vós que sois o templo de el Deus Espíritu de Dios mora en vosotros, e que o Espírito de Deus habita em vós? el templo de Dios, Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, cual porque o templo de Deus que sois vós é santo. que Dios bendiga nuestra salud. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra Damas, e nos permita entendê-la. trabajando y colaborando Damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. pueden tomar asientos si Queiram assentar-se, tenham a bondade. tienen bondad.
Assim como Deus o Pai atuou através de seu Filho Jesus Cristo, Jesus atua através da sua igreja, que são os filhos e filhas de Deus. Portanto, assim como determinou ter um corpo físico chamado Jesus, o qual foi o templo humano de Deus, no qual Deus se manifestou e realizou a obra de redenção, Jesucristo, a igreja, através da qual se manifiesta e leva a cabo a obra. Jesus Cristo teve e tem a igreja através da qual se manifesta e faz a obra, para assim chamar e ajuntar os seus escolhidos de era em era, e assim fazer a colheita no tempo final, aonde no dia de Pentecostes, que foi a colheita lá, aqui será a colheita no ano de Pentecostes, que é o ano de jubileu. Lá se começou a recolher o fruto e continuou recolhendo. E logo tudo estará junto para este tempo final no ano de Pentecostes. Portanto, haverá outro Pentecostes, aonde os crentes receberão o corpo novo, corpo glorificado, jovem, igual ao corpo glorificado que Cristo nosso Salvador tem. Lá no dia de Pentecostes se recebeu o Espírito Santo, o qual se esteve recebendo até no nosso tempo. Mas, no ano de Pentecostes se receberá o corpo físico, que será a redenção do corpo, a adoção como filhos e filhas de Deus, corpos criados por Deus, de Deus, en el nacimiento, diríamos, en el día postrero, de los que murieron, pelo qual são filhos e filhas de Deus no nascimento. Diríamos que os que morreram surgirão em corpos novos e eternos no último dia. E os que vivemos seremos transformados em pessoas com corpos eternos. Porém, a nossa alma já é eterna. O nosso espírito, o Espírito de Deus que recebemos, também é eterno. O que nos falta é o corpo físico que será transformado de mortal a imortal, de corpo terreno a corpo celestial. E então toda a família de Deus será jovem para toda a eternidade. E a cabeça dessa família é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso irmão maior. E aí se cumpre a Escritura que diz: eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. São os que tinham de vir no tempo de Adão, se Adão e Eva não pecassem. Mas o que aparentemente foi um atraso, deu lugar a uma experiência em corpos mortais, corpos que passam por esta terra e que logo a sua vida terrena termina. O crente segue vivendo no seu corpo angelical, na sexta dimensão, na dimensão dos espíritos, na dimensão dos corpos teofânicos, onde teríamos de vir antes de virmos em carne humana,
Mas tivemos de vir antes à terra por causa do problema que houve lá na família de Adão com Eva. Mas nós estamos aqui para identificarmos o nosso lugar no reino de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Por isso é que há milhões de crentes em Cristo, ao longo do tempo, desde o dia de Pentecostes até hoje, que estiveram ouvindo a voz de Cristo, a voz de Cristo, por meio do Espírito Santo, através dos mensageiros que ele enviou, dos ministros, dos pregadores de cada era, junto ao mensageiro de cada era, que levaram a mensagem pelos diferentes lugares. E o grupo de cada era foi chamado e ajuntado na era em que lhes correspondeu. Mas a era mais importante é a nossa. E sabendo o que é a nossa era, se nos tivessem perguntado em que era gostaríeis de viver na terra, sabendo que já sabemos, diríamos o mesmo que dizemos na atualidade. Eu escolheria este tempo. E muito mais, com um povo como vocês. Um povo ao qual Deus esteve abrindo as Escrituras e o entendimento para compreenderem as coisas que em outras eras não era possível, porque a mensagem da era de pedra angular não estava aberta em outras eras. A mensagem para cada era é aberta na era correspondente pelo Espírito Santo ao mensageiro. E através do mensageiro, a abre ao povo. Fora disso, a mensagem de uma era não pode ser entendida em outra era, exceto numa era que vem depois. E se pode entender mais pela parte histórica do que pelo que foi a era passada. E os únicos que poderão entender tudo serão os do nosso tempo. Entender a história da igreja através de suas diferentes etapas, de suas diferentes eras. Cristo apresentou tudo isso em parábolas também, como a semeadura do trigo, aonde também o inimigo semearia o joio, mostrando no capítulo 13 de São Mateus que o trigo são os filhos de Deus, e quem semeia o trigo é o Filho do Homem, Cristo. O campo é o mundo, e o joio são os filhos do mal. Aqui na Escritura de São Mateus, capítulo 13, aqui na Escritura de São Mateus, capítulo 13, nos versículos 24 ao 30, nos diz claramente: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora vejam aqui Cristo identificando quem é o inimigo dele. E o que foi a obra do inimigo de Cristo? Semear joio.
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, lembrem-se de que o pai de família é Jesus Cristo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo fez isso. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Ou seja, o joio estará até na ceifa, na colheita. No tempo da colheita se fará a separação, o trigo para um lado e o joio para o outro. E depois o trigo no reino de Deus e o joio no fogo, com quem o semeou? O trigo com quem semeou o trigo? Com Cristo. E o joio com o diabo que semeou o joio, o qual será lançado no fogo também. Deixar crescer ambos até a ceifa. Isto será até na colheita. Até a festa da colheita. E a festa da colheita é no dia 50, no dia de Pentecostes. E depois, aqui se repete o ano 50, o ano do jubileu, que corresponde à era de pedra angular, onde o trigo sobe a essa era e para a colheita do último dia. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Porém, o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O trigo no celeiro de Deus, de Cristo. E o joio será recolhido para o fogo. Será lançado na grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Como Malaquias disse no capítulo 4. E aqui vem o dia ardiente, como um horno, e todos os soberbios e todos os que hacen maldad serão estopa. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que acontecerá com o joio. Aqui ele menciona o joio como os que fazem maldade. E quando fala do trigo, dos filhos de Deus, diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará nas suas asas, e saireis e saltareis, como os bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia em que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel.
a saber, estultos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes que venha a grande tribulação, a promessa é que Deus enviará a Elias. Elias, na sua quarta manifestação, para a sétima era da igreja, que foi o reverendo Lembrana, e Elias com Moisés para Israel. Será outro profeta, tão simples assim. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, antes da destruição, Elias virá para uma restauração. Elias para o cristianismo, para a igreja, na sétima era. E depois Elias para os judeus na era de pedra angular, virá com Moisés, na vinda do Senhor, na vinda do Filho do Homem, como foi mostrado no Monte da Transfiguração, onde Jesus apareceu transfigurado diante dos seus discípulos, com Moisés e Elias, um de cada lado, falando a respeito da ida de Jesus a Jerusalém para ser crucificado. Aí está o mistério da vinda do Senhor para o último dia, mostrado no Monte da Transfiguração, porque é a promessa que Cristo fez. Disse: alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem com seus anjos vindos em seu reino. Em São Mateus, capítulo 16, versículos 27 e 28 diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aos servidores do Senhor, na sua igreja, as recompensas serão bênçãos, e a maior será a nossa transformação. E para o joio, a grande tribulação, onde o fogo vulcânico atômico, todo fogo queimará o joio. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns dos discípulos que estavam ali não morreriam até verem a vinda do Filho do Homem com os seus anjos em seu reino. E no capítulo 17, aí a seguir diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Por que como o sol? Leamos o que Malaquias nos disse: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará nas suas asas. A vinda do Senhor será como o sol. Recordem que a lua representa a igreja, e o sol representa a Cristo. E se transfigurou delante de ellos, e resplandeceu su rostro como el sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias falando com Jesus
a respeito de su ida da sua ida a Jerusalén. a Jerusalém. Los evangelios encontramos Em outro dos evangelhos, que encontramos estaban hablando que diz que estava falando da sua a ida Jerusalén. ou de sua partida a Jerusalém. Y ahí le está mostrando E aí estava lhes mostrando, nessa visão, el orden, a ordem da sua vinda. porque en el capítulo 24 también, Porque no capítulo 24 de São Mateus, verso 27 dice, no versículo 27 também diz: porque como el relámpago que sale del oriente, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, el Medio Oriente, da terra de Israel, o Oriente Médio, primera venida de onde veio a primeira vinda? del Medio Oriente, Do Oriente Médio, do leste. del este, y se muestra hasta el occidente. El occidente es el E se mostra até o Ocidente. americano. O Ocidente é o continente americano. Así será Assim será também la venida, a vinda do Filho do Homem, representando la venida del Hijo del Hombre, representando a vinda do Filho do Homem no relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. y luego E depois, el mismo capítulo 20, no mesmo capítulo 24, verso 30 al 31, versículos dice, 30 e 31 diz: entonces aparecerá Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. y enviará sus ángeles con gran E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. ángeles. Dice el reverendo William Branham O reverendo en la página William Branham, falando dos anjos, 158 nas páginas 458 e 459 del libro de los Hechos, do livro Os Selos, em espanhol, que esos ángeles son los dos olivos, Moisés y Elías, ele disse que esses anjos são as duas oliveiras, 140 Moisés e Elias, e que os escolhidos são 144 mil judeus ou hebreus, 12 mil de cada tribo. y encontramos que esos son los ministerios para llamar y juntar Encontramos que esses são os ministérios en el día postrero, para chamar e ajuntar aos hebreus no último dia, despertamiento nesse despertamento espiritual que va a haber que haverá entre los judíos. entre os judeus. Para los creyentes en Cristo, la iglesia Para os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular, será a vinda do Senhor, del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do Homem como relâmpago. lo que es O que la venida del Señor a su iglesia, é a primeira vinda do Senhor à sua igreja, lo que será la venida, o que será a vinda das duas oliveiras a Israel. tan sencillo como es. Tão simples assim. Y esto es para el llamado recogimiento. E isto é para o chamado ou recolhimento final. Portanto, haverá pessoas trabalhando na obra do Senhor, braço a braço, com esses ministérios do último dia prometidos para serem manifestados no meio da igreja, que é o templo espiritual de Cristo e que é o povo do novo pacto. E depois, o povo hebreu. O povo do pacto antigo que ainda tem 3 anos e meio que ainda não se cumpriram. E Cristo os cumprirá neste tempo final.
70 semanas de Daniel, Porque as 70 semanas de Daniel en la mitad de la semana 70, são 490 anos. la muerte de Cristo, y por consiguiente le falta la semana 70, 3 años. E a morte de Cristo ocorreu na metade da semana 70. E, por conseguinte, Ese trato de Dios faltam 3 anos e meio da semana 70 para se completar esse trato de Deus com o povo hebreu. están esperando. Eles estão esperando. Primero lo reciben. Mas o que eles estão esperando, quem o recebe primeiro? O povo do novo pacto, neste tempo final. Se trabaja con dos pueblos, pero con el que E se trabalha com dois povos, mas com quem se trabalha é principalmente com o povo do novo pacto. Y así como Cristo dijo, E assim como Cristo disse, hay mucho trabajo, há muito trabalho no campo, la mies es mucha y los obreros son pocos. é grande a colheita Oren e são poucos trabalhadores. que el Padre. Orem para que o pai de família envie mais trabalhadores. Por lo tanto, cada día se añaden más obreros, Portanto, a cada dia niños, jóvenes, se acrescenta mais trabalhadores. personas adultas, ancianos, Crianças, jovens, pessoas adultas e anciãos. Porque não há idade para trabalhar no reino de Deus. no se jubila nadie, no tiene necesidad de jubilarse. Ninguém Trabajo, se no aposenta. importa la edad que tenga la persona. Y es Não tem necessidade de se aposentar. el lugar Sempre há trabalho, não importa a idade que a pessoa tenha. trasciende E é o único lugar onde o trabalho que se faz aqui na terra transcende ao reino de Deus. para a eternidad, Transcende para a eternidade. para recibir E para receber esa, a recompensa no reino de Deus, y para recibir el reino de Dios, que se receberá no reino de Deus amados, para quando estivermos transformados. pero de seguro la invertiríamos de nuevo. Para não gastá-la aqui, mas seguramente a investiríamos de novo, que é o melhor que alguém pode fazer Tesoros, para seguir armazenando tesouros no la céu. tienda. Si no, Não a gastaria na loja, con eso, senão trabalhando com isso na obra do Senhor. y así se le multiplicará. E assim se multiplicará. Donde Cristo disse, los cielos, donde ni la mas ajuntai tesouros onde? No céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. tanto, de edad en edad, Cristo ha tenido en su iglesia Portanto, un de equipo era em era, Cristo teve uma equipe de trabalho em sua igreja, ha dado su vida por Cristo que deu a sua vida por Cristo, y tienen su tesoro almacenado. e tem o seu tesouro armazenado no céu. Pero yo siempre he dicho, Mas eu sempre tenho dito, el tesoro, los tesoros o meu desejo é que os tesouros que maiores sean para ustedes. sejam para vocês. Que ninguna de las edades Que nenhuma das eras tenga un tesoro mayor tenha um que tesouro maior do que tendrán o ustedes. que vocês terão. Y yo estaré con ustedes. E eu estarei com vocês também. Não se preocupem. Y les puedo decir que será el mayor. E posso lhes dizer que será o maior, porque La edad a nossa era nuestra es la edad de piedra angular, é a era de pedra angular. la edad del lugar santísimo. É a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Santísimo, E o lugar santíssimo, allá, en el lá no tabernáculo tabernáculo que Moisés y fez. en el templo que hizo Salomón, E no templo que Salomão fez, era de ouro puro, cubierto de oro, coberto de ouro, madera, cubierto de oro, por de madeira, o sea, coberta por dentro e por fora de ouro, ou seja, el lugar del- era o lugar de maior valor, porque era o lugar do trono de Deus, onde estava a arca do pacto com o propiciatório, que era a tampa da arca do pacto, querubines de oro
que tinha 2 querubins de ouro puro. A tampa do propiciatório, o propiciatório também era de ouro puro. A arca de madeira coberta de ouro. Fora dali, estava um altar que também era de ouro. E na parte de fora, frente à cortina do lugar santíssimo. O lugar que representa nossa idade é o de mais valor. Assim vejam como o lugar que representa a nossa era é o de maior valor. O ouro representa Deus. A presença de Deus estará em toda a sua plenitude, conforme a promessa divina, no cumprimento da vinda do Senhor neste tempo final. E aí, será realizada a manifestação maior de Cristo no meio da sua igreja, a nível mundial, e impactará toda a humanidade. Essa manifestação é chamada terceira etapa. E Deus nos deu uma amostra da terceira etapa através do reverendo William Branham, em como funcionava, que coisas fazia, e será pela palavra falada, a palavra criadora de Deus sendo falada, e as coisas sendo criadas pela palavra criadora de Deus. Essa é a espada de 2 fios que sai da boca do Senhor. Essa manifestação chamada a terceira etapa, mencionando pelo anjo ao reverendo Lembrana como a terceira etapa, será uma manifestação plena de Deus, como nunca antes foi realizada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Somente foi dada uma amostra através do reverendo Lembrana. E ele disse, o que vocês viram parcialmente será manifestada em toda a sua plenitude. E essa terceira etapa será para a igreja noiva, para as virgens insensatas e para os perdidos, para o mundo. Ou seja, que impactará a toda a humanidade. E isso é o que os judeus verão. E dirão, mas isto é o que nós estamos esperando. Mas ele vem por sua igreja noiva, para lhe dar a fé para ser transformada e levada com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E Cristo, assim como falou no meio da sua igreja nas eras passadas, por meio do seu Espírito, através do mensageiro de cada era, ao qual veio a revelação da palavra, a mensagem, ele se deixou usar pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo falou através do mensageiro ao povo o que era para o povo e o que era para o mensageiro, que não podia falar, reservou o mensageiro para si mesmo. Sempre o mensageiro tem que saber mais do que o povo sabe. E tem que conhecer como Deus atua através dele. E ser reservado para que não imitem e não vão tirar o povo ou tratar de formar problemas no meio do povo. Para este tempo final, Cristo estará falando à sua igreja da era correspondente a este tempo, que é a era de pedra angular. Já não estará falando como falou nas eras, através de uma mensagem. Terminava e depois vinha outra mensagem e outro mensageiro. Mas falará por meio de um só, todos os 7 trovões, que é a voz de Cristo, o anjo forte, falando no meio da sua igreja. Todo o mistério correspondente à era da pedra angular.
A voz de Cristo nesses 7 trovões revelará o mistério da sua vinda à sua igreja neste tempo final. Isso nos dará fé para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como a revelação da primeira vinda de Cristo, que os discípulos receberam, deu-lhes a fé para estarem no aposento alto, e no dia 50 receberem o Espírito Santo e obterem o novo nascimento. A revelação que os trovões dará à sua igreja, que o anjo forte dará à sua igreja. Recordem que Cristo é o anjo forte no meio da sua igreja, lhe falando consecutivamente, não falando por meio de um mensageiro e depois por meio de outro, mas por um só. E o que o anjo forte nos falará será o que nos dará fé para sermos transformados, levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro, nos dará a revelação da sua segunda vinda à sua igreja, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E essa terceira etapa, onde nos dará fé para sermos transformados, se cumprirá numa grande tenda catedral, como foi mostrado ao reverendo Lembrana. Ele disse, isso será a terceira etapa. Ele viu Cristo, o anjo forte, descendo a um lugar pequeno de madeira, num pequeno quartinho de madeira, e ali se manifestando. A mesma coluna de fogo que o acompanhava diz que subiu. Diz que estava falando com alguém que estava mais acima dele. Recordem que nós estamos passando pela igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era, mas subindo. Mas acima de São Paulo estava o segundo mensageiro. Mas acima do segundo mensageiro estava o terceiro mensageiro. Mas acima do terceiro mensageiro estava o quarto mensageiro. Mas acima do quarto mensageiro estava o quinto mensageiro. Mais acima do quinto, o sexto, mais acima do sexto, o sétimo, mais acima do sétimo, o mensageiro correspondente à era de pedra angular. E Cristo, a coluna de fogo, a Shekinah, falou a cada um deles a mensagem correspondente à era em que ele os enviou. E essa mensagem foi transmitida ao povo pela coluna de fogo, através do mensageiro de cada era. Assim, é para o nosso tempo, com as 7 vozes, as 7 vozes dos 7 trovões falando consecutivamente, a mensagem sétupla para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem sétupla de 7 trovões, que nos dará a revelação da sua vinda e, consequentemente, a fé para sermos transformados no último dia. Como deu a fé aos discípulos lá aos 120 que subiram no aposento alto e estiveram até no dia do Pentecostes, no dia 50, receberam o Espírito Santo e, consequentemente, receberam a adoção espiritual, o novo nascimento espiritual, receberam a primeira parte da redenção. A segunda será a redenção do corpo, a qual nós estamos esperando. E é um grande privilégio sabermos que Deus utiliza pessoas para trabalharem em sua obra, em seu programa de era em era, de dispensação em dispensação, porque o trato de Deus é com os seres humanos e a favor dos seres humanos. E sabermos que o que fazemos para a obra do Senhor é Cristo atuando através de nós, e que Ele recompensará cada um conforme seja a sua obra,
como nos diz no Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para recompensar a cada um conforme seja a sua obra. Ou seja, o que nós fazemos terá recompensa no reino de Cristo, se o fizermos de todo o coração. É as riquezas que nós levamos, que serão transformadas em grandes bendições, que serão transformadas em grandes bênçãos no reino de Deus. O que herdaremos pelos trabalhos que temos feito, temos de fazer os trabalhos aqui, estando nesses corpos terrenos, trabalhando como a equipe ou como parte da equipe de Jesus Cristo na sua igreja, deste tempo final. Não trabalhando para uma era que já passou, porque eles já trabalharam com o mensageiro que eles tocou. É trabalhando para a nossa era, que é a era de pedra angular, em todo projeto que Cristo tenha programado para fazê-lo através dos seres humanos. E quando sabemos desses projetos, dizemos, presente. Los obreros de la cosecha trabajando en la evangelización. Estão os trabalhos da colheita, trabalhando na evangelização e em todos os demais trabalhos. Também estão os que ajudam os projetos, todos, e cada um fazendo a parte para a qual Deus lhe deu habilidades ou para trabalhar na parte econômica. Algumas vezes se começa com um pouquinho e depois Deus multiplica, porque a bênção de Deus é a que enriquece. E quando se dá conta, como conseguiu obter tantas bênçãos? Trabalhando na obra do Senhor. Porque o trabalhador é digno do seu salário no reino de Deus. Portanto, como membros da equipe de Deus para o último dia, na era da pedra angular, sigam adiante, damas, jovens e adultos, trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Há muito trabalho. E depois que já termine tudo e já estivermos transformados, não haverá mais trabalho a fazer para recebermos recompensas. As posições que ocuparemos no reino de Cristo, nós trabalhamos nelas aqui, estando nesses corpos terrenos. Portanto, conscientes da oportunidade que Deus nos deu, trabalhamos felizes no programa divino, de todo o coração e com agradecimentos, como a equipe de Deus, de Cristo, para este tempo final na era da pedra angular. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e até amanhã, com a ajuda de Deus, em que estaremos reunidos novamente. Deixo com vocês aqui o reverendo Joel Lara para prosseguir.